Eu vou logo direto para a questão, para a alternativa do erro e depois a gente vai verificando as demais, tá legal? Então eu vou pegar aqui a alternativa C, que foi o que a banca marcou como errado. O que eu queria que você observasse aqui é o seguinte, olha só. É um texto, embora de autenticidade duvidosa, ou ainda que autêntico, diria mesmo, precisamente se autêntico, é um texto capaz de... Está vendo? Então, olha só. Eu quero que você observe a base, o tronco principal desse trecho aqui. Ó. É um texto capaz. Ele é capaz de quê, terror? E aí nós temos na sequência uma oração subordinada substantiva, completiva, nominal. É um texto capaz de merecer o respeito até dos adversários daquele, e aí ele é emendado com uma oração subordinada adjetiva restritiva. Está vendo só? Olha... Então ele vai ser estendido, né? Olha, é capaz disso, tudo isso daqui, ó, inclusive estendido com oração adjetiva. Ok. E na sequência, nós temos uma conjunção adversativa. Então quando você percebeu, cara, a gente tem conjunção coordenativa, opa, já fica ligado. Problema de estruturação, a gente tem que ficar ligado se de repente vai ter um problema de paralelismo. Porque ele fala o seguinte, olha, é um texto capaz de merecer o respeito, mas... nunca para ser afixado. Veja, é capaz de merecer, mas nunca para ser afixado. Veja só. É capaz disso, mas daquilo, né? É capaz disso, mas nunca daquilo. Aí sim. Concorda comigo? E aí tem um detalhe. Ou ele coloca é um texto capaz, ou é um texto, eu coloco mais um adjetivo para ser sensado. Então eu vou verificar, algum paralelo tem que ter aqui. Essa conjunção mas, ela vai ligar os dois adjetivos, possíveis adjetivos, olha, é um texto capaz disso e preparado para ser afixado? Ah, tudo bem. Aí eu colocaria ali o preparado, então, capaz, mas preparado, mas nunca preparado. Ok, caberia. Ou então, o que ele está ligando? A conjunção está ligando o quê? Essas duas preposições. É um texto capaz de merecer o respeito, mas nunca de ser afixado a sensação. Opa, terror, realmente, rapaz. Mas nunca capaz de ser afixado a ser insensado. Eu acho que o capaz ali, capaz de ser afixado, não seria legal. O ideal seria ter colocado um adjetivo antes, né? Para que depois nós tivéssemos lá o para ser afixado. Tudo bem? Beleza. Aí... a gente vai observar também o seguinte, olha. Aí nós temos, ó, mas nunca para ser afixado. E, eu tenho uma outra conjunção aqui, e também, ó. Aí coloca assim, ó, mas nunca para ser fixado, e muito menos obrigatoriamente nas escolas públicas de uma cidade de qualquer país. Então ele coloca o seguinte, olha, o que ele deveria ser então? Mas nunca para ser afixado e colocado nas escolas públicas. Nunca para ser afixado e colocado. Nunca para ser afixado nas escolas públicas de uma cidade. Por que essa conjunção e aqui, então? Então ele poderia ter tirado. Concorda comigo? Nunca para ser afixado nas escolas públicas de uma cidade de qualquer país. Tudo bem. Nesse caso, ao colocar a conjunção e, ele força o entendimento de que vai haver algum outro elemento que vai ser paralelo. Então ele poderia colocar nunca para ser fixado ou colocado e colocado nas escolas. Aí tudo bem. Se ele tivesse colocado aqui, ó, a conjunção e está aqui. Se ele tivesse colocado um outro particípio aqui, para ele ficar paralelo com o para ser afixado, para ser colocado, pronto. A gente manteria o paralelismo. Tudo bem? Então aqui o problema de estruturação ocorreu justamente nessa falta de paralelismo. Tudo bem? Essa é a ideia que a gente coloca para você aqui, ok? Isso tendo em vista que temos conjunções coordenativas e aí eu preciso fazer uma devida ligação. E esse paralelo é o quê? É sempre você enumerar elementos de mesma base. Esse é o paralelismo, ok? E aí, alternativa A. Veja que ele trabalha, olha, o trecho dessa carta é um texto de luta política, e aí ele não coloca conjunção, mas coloca vírgula. É um texto de pronunciamento apaixonado, que se atribui a um homem no momento, depois ele fala no momento em que deliberou assim sensado. Então há uma enumeração por vírgulas e há uma reiteração, isso não é problema. A reiteração não é nenhum problema, tudo bem? É um texto de paixão, aí olha só a vírgula mostrando a enumeração, é um texto de violência,
A outra vírgula, mostrando também esta relação de enumeração. É um texto que consagra o suicídio assim se assado. Está vendo? Letra D. A pessoa, às vezes fala, caraca, Teô, 2 pontos depois de uma conjunção, isso não pode. Mas não é erro estrutural. E outra coisa, esse é um discurso que ele pode ser lido e a gente não pesca esse problema de 2 pontos. Então não é erro estrutural, entendeu? Beleza, então ele coloca assim, ó, e olha a divisão feita aqui, ó. Primeiro, o texto dessa carta faz elogio do suicídio, alegar ou a impor, ainda menos impor, alegar às crianças, né? Segundo, ó, primeiro, depois, segundo, é um texto de combate, de polêmica, é um texto de violento revide, está vendo? Então, quando há estrutura coordenada, ele repete a mesma base, ok? É um texto, repito, cuja autenticidade está por ser demonstrada, né? Mas, olha, tem a conjunção aqui coordenativa, ele coloca de novo, ó, demonstrada que fosse ou venha a ser, não é certamente tal. Então, ele manteve o paralelismo aqui. Tá legal? Então essa estrutura alternativa C a gente observa que não seguiu.